Olá, amados irmãos e irmãs, amigos e amigas, graça, misericórdia e paz. Nesta manhã quero compartilhar com você sobre caminho. Fisicamente, caminho é uma porção mais ou menos, né? É um caminho que te leva de um lugar a outro. Você entra no seu veículo, coloca lá o Waze, GPS, coloca o endereço e ele te leva aquele caminho. A Bíblia fala muito em caminho, tem 50 e poucos versículos sobre essa palavra caminho. Mas quando a Bíblia está falando em caminho, ela está falando no caminho de Deus, no caminho da vida espiritual. Provérbios, capítulo 14, verso 12, diz assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Se você olha, está percebido, vendo os noticiários, você vai ver como que esses caminhos que pessoas têm tomado, no final dá caminho de morte. A palavra de Deus é uma luz em nosso caminho, uma bússola que indica o caminho da vida. Deus mesmo, em seu imenso amor, se dirige a nós, conduzindo para a vida plena. Ele nos mostra o caminho da vida. Nós precisamos de confiar nele e deixarmos-nos que ele mostre o nosso caminho para a vida, o nosso caminho para ele. Eu vou compartilhar com você nesta manhã, então, já compartilhei o primeiro: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá caminhos de morte. Olha bem o que diz o Salmo 25, 8 e 9. Bom e reto é o Senhor, por isso ele aponta o caminho aos pecadores. Bom e reto é o Senhor, por isso ele aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Há um caminho a percorrer nesta vida. Se nós percorrermos no caminho do Senhor, que Ele nos ensina através da Bíblia Sagrada, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, no fim nós vamos chegar a concluir essa caminhada e encontrar com Deus e ter a vida eterna. Pare e pense o caminho que você tem andado, meu amigo, minha amiga. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Olha bem o que diz Isaías 48, 17. Ouça com atenção. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Por isso que a palavra de Deus diz que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós precisamos pautar nossas vidas pela palavra de Deus. Ela precisa ser a bússola que nos orienta, que nos guie. Meu amigo, em nome de Jesus, por favor, ame a Bíblia, creia na Bíblia, pratique o que a Bíblia ensina, em nome de Jesus, porque ela ensina o caminho de Deus.
ela mostra o caminho da salvação, ela mostra o caminho da redenção, ela mostra o caminho da vida eterna. A Bíblia Sagrada. Por favor. Por isso que Jesus disse em João 14, 6. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus veio a este mundo para revelar o caminho de Deus, para realizar a salvação do pecador, para trazer o homem para Deus. Por isso é que ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha bem, Jesus é o caminho. Que caminho é esse? Caminho da reconciliação com Deus, o caminho da redenção, o caminho da justificação, o caminho da vida eterna. Eu sou a verdade. Há o caminho da mentira em que a humanidade está seguindo, que é o caminho de Satanás. Mas Jesus é o caminho da verdade. A palavra de Deus é verdade. E Jesus é a vida. Que vida é essa? A vida espiritual. E falou assim, eu sou o pão que desceu do céu. Jesus é a vida. Só temos vida espiritual quando cremos em Jesus, quando nos arrependemos dos nossos pecados e confessamos Jesus como Senhor e Salvador. Ele é o caminho da vida. Então, por favor, eu quero que você pense que caminho você tem andado. O Senhor ensina o caminho que nós devemos andar. E esse caminho é Jesus Cristo. Esse caminho é a palavra de Deus. O mundo está esse caos, está perdido em trevas, porque não reconhece Jesus como o Filho de Deus, como aquele que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, a nossa reconciliação com Deus, para nos trazer de volta para o caminho de Deus. Pare e pense nessa manhã, em nome de Jesus, e escolha o caminho de Deus, que é Jesus Cristo e a sua palavra. Deus eterno, obrigado, Senhor, pelo teu imenso amor que nos ensina o teu caminho, que é Jesus Cristo e que é a tua palavra. Meu Deus, por favor, tira toda a confusão daquele que ouvir e assistir esse vídeo nessa manhã, quanto ao caminho que deve seguir, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Meu Deus, ajude a mim e aquele que, como eu, pela graça, já estamos nesse caminho, que nós possamos prosseguir firme, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mais um dia de vida o Senhor nos concede. E eu te clamo em nome de Jesus, por mim, pelos meus familiares e por cada um que ouvir e assistir esse vídeo e os seus familiares. Que tenhamos um dia ricamente abençoados, guardados e protegidos pelo Senhor. E que tudo o que fizermos nesse dia, tenhamos as bênçãos do Senhor. E que tudo o que fizermos nesse dia seja agradável ao Senhor. Excelente e abençoado dia com Cristo Jesus, o Senhor.